estão indo para casa e a partir de segunda-feira a gente não vai ter mais aula. Eu lembro que eu recebi muitos memes aqui pelo celular dizendo assim, ok, o colégio vai trancar mais com as crianças dentro, né? A gente não vai precisar conviver com essa confusão toda. E eu acho que ninguém nunca imaginou que a coisa fosse tomar a proporção que tomou, né? Então a gente realmente tem vivido um pouco disso. E aí, como é que é esse home office, né? Vamos ver aqui se alguém se identifica com algo parecido. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Bom dia. Sem som, a gente não tá te ouvindo não, hein, Marcos? Tá morto. Ih, não, deve estar com um problema seu áudio, hein, Marcos? Será? Não, a gente tá te ouvindo aqui. Sai e entra de novo, Marcos, que aí resolve esse problema. Tá, boa, Heitor. Vou sair. Peraí. Não precisa, Marcos. Gente, eu estava ouvindo o Marcos perfeitamente. Ô, Érica, a gente também, minha lindinha, mas a graça aqui é ver o Marcos desesperado. Ela não pega. Não pega. Vocês estão me ouvindo agora? Não, ainda tá morto. Só deve ser alguma coisa no computador. Vê se é o plug que tá fora. Gente, mas tá igual sempre. Todas as coisas eu faço desse jeito. Ô, gente, fica a dica aqui. Eu vi um tutorial no YouTube que para destravar o áudio tem que latir. Quê? Eu vi isso aí também. Parece que tu latindo tem ele reconhece o agudo, aí destrava o áudio, negócio de algoritmo, não é isso, hoje? Mas não faz sentido isso, gente. Latir. Mas aí você tem que achar o tom certo do latido, entendeu? Tem que ser em ré, é agudo. Assim? Agora grita. Grita? Por que você porta dos desesperados agora? Olha aqui, vocês estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, Marcos. Estamos ouvindo. Não tô ouvindo não, hein? Gente, eu ia falar da comissão desse mês de vocês. Opa, voltou aqui pra mim. Tô ouvindo, eu acho que tô. Bom, gente, era mais pra gente descontrair, qualquer semelhança é mera coincidência. Então, assim, a gente caiu dentro de casa, a gente caiu ali, de repente, com essas ligações online, e que eu tenho certeza que nem sempre a gente está ali com o nosso melhor, a gente está com aquela vontade de estar ali se arrumando, se vestindo realmente para ir trabalhar. Tem uma ali que estava de pijama, o outro deitado na cama, o outro, ai caramba, lá vem mais essa reunião, vamos fazer de conta que a gente não está ouvindo e a gente tenta acabar com isso logo. Então, assim, mas e que imagem é essa, né? Como é que a gente está falando? Se a gente está falando um pouco aí dessas imagens, como é que a gente pode tentar melhorar e o que a gente pode avaliar quando a gente está falando o que é a tal da imagem? Primeiro eu quero falar com vocês assim sobre imagem e conceito, né? Então, se eu mostrasse essas duas cadeiras para vocês, elas estão à venda hoje no site da Tokstok e elas têm a mesma faixa de preço. Agora, se eu disser para vocês que vocês precisam assistir as próximas aí 1h30, ou então você vai ter que esperar aí um outro evento, alguma coisa assim, sentado 3 horas numa dessas cadeiras, qual das duas cadeiras vocês escolheriam? Eu tenho certeza que todo mundo falou aí a da esquerda, né? Da esquerda. A mais acolchoada, enfim, todo mundo pensa nisso. Mas por que a gente pensa nisso? A gente pensa porque a gente tem um conceito já de imagem. Então, a da esquerda, ela tem uma característica de conforto, ela tem uma característica, ela tem um braço, ou seja, ela já vai te acomodar. Então, é a imagem que a gente cria. A gente ainda não sentou nessas duas cadeiras, a gente não sentiu, a gente não sabe a altura da cadeira, a gente não sentou, a gente não sabe nada dela. Mas a gente cria uma imagem e, através dessa imagem, a gente faz escolhas. Então, por isso que quando a gente fala muito de etiqueta profissional, quando a gente fala muito desse virtual, o que acontece? Quando a gente sai do presencial e a gente vai para o virtual, a gente deixa de ter o contato. Então, a gente começa a viver muito da imagem daquilo que a gente está passando. E como é que é essa imagem? Através dessas imagens, e elas não passam ali, não é uma questão de preconceito, é uma questão realmente ali de conceito em si, de imagens que a gente já cria mentalmente e através dessa nossa preconcepção,
como é que a gente constrói as nossas escolhas e as nossas opções. Quando a gente migra aqui para o mercado de trabalho, para uma imagem pessoal, né, a gente tem umas questões que ainda vão além, porque aí a gente está falando da imagem pessoal, né, a gente deixou de avaliar um objeto, a gente começa a falar de gente. E aí eu peguei aqui 2 imagens, assim, na verdade, 4 imagens, na verdade, de 2 pessoas. Então, assim, primeiro aqui um Ben Affleck, que ele tem uma foto ali super produzida, numa outra mais desleixada. Se a gente estivesse falando ali de um investidor financeiro, né, de um gerente de um banco, ou desses até investidores mesmo, e você falasse qual dos dois você vai ter que optar, para qual dos dois você confiaria ali o seu dinheiro, né, para gerir ali as suas economias, para fazer algum tipo de aplicação. E não tenho dúvida também que vocês escolheriam ali o da esquerda. O mesmo caso embaixo. Esse rapaz, que é um modelo, se a gente estivesse, na verdade, falando ali de um advogado que fosse ser contratado para fazer algum tipo de né, representar vocês, eu tenho certeza que vocês contratariam da esquerda e não da direita, que mais parece ali um personal trainer ou alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a gente tem imagens que a gente cria e que a gente inconscientemente a gente acaba fazendo as nossas escolhas. E às vezes a gente pouco faz um exercício do oposto, da nossa imagem, né, da nossa verdade, de como é essa nossa, como eu começo a falar com vocês, dessa nossa melhor versão. Então, mais uma vez, hoje, nesse mundo virtual, cada vez mais é mais forte a ideia realmente ali dessa imagem. Então, primeiro a gente está falando até de uma imagem pessoal. E como é que se traduz isso, na verdade, numa imagem profissional? Deixa eu até interromper, Márcia, eu não sei se está aparecendo para vocês, mas toda hora aparece aqui para mim da sala de reunião. Eu não sei como é que eu posso tentar tirar aqui para a tela ficar um pouco melhor para a visualização de todo mundo. Bom, para mim não está aparecendo não, para mim está perfeito. Só está a tela? Só. Só está a tela e não está aparecendo ali a lista de... Então tá. Eu acho que como eu também, como organizadora, acaba aparecendo para mim ali a sala de espera, né? Então tem tantas pessoas na sala de espera e aí sobrepõe a imagem aqui para mim, mas tudo bem. Exatamente. Então, se para vocês está bom, vamos lá. Então, a gente está falando o quê? De uma imagem pessoal. O que compõe uma imagem pessoal? A higiene, que essa pessoa está com a barba, seu cabelo, a vestimenta. Quando a gente está falando de uma vestimenta adequada, a gente não está falando de uma roupa de marca ou alguma coisa. A gente está falando de estar adequado para determinadas situações. E a mesma coisa a linguagem corporal. Quando a gente viu aquele primeiro vídeo lá da brincadeira do Porchat, gente, com certeza, primeiro, não é uma vestimenta, aquela menina, não sei se vocês repararam, ela estava de pijama, lá um pijama rosinha, não é uma reunião de trabalho, ninguém vem para o escritório com a roupa do pijaminha. O outro, quando a gente fala ali de linguagem corporal, tem um outro de regata, deitado na cama, apoiado no travesseiro, como se estivesse ali batendo um papo com a turma dele, né? Um bate-papo ali da família. Então, assim, eu acho que é um pouco de trazer, é curioso, é engraçado, é cômico, mas se a gente estivesse falando do outro lado, eu tenho certeza que ninguém gostaria de sentar num restaurante e ser atendido por um garçom com uma unha suja, ou com uma vestimenta, ou com aquela regata suada, bacana, ou assim, eu não estou nem colocando num outro extremo. Hoje, para quem está participando nesse mundo virtual, quem, de novo, tem filho numa aula online, eu acho que ninguém valorizaria ali uma professora que tivesse ali com o cabelo todo maluco, ou aparecesse de pijama para dar aula para as crianças, né? Então, eu acho que a gente cria muito dessa expectativa, e eu acho que a gente está na hora também da gente começar a fazer essa reflexão do contrário, né? Mesma coisa, imagem... E aí, o que leva, né, a imagem profissional? Qual é a diferença dessa imagem pessoal para essa imagem profissional? A imagem profissional, ela é tudo isso da nossa construção pessoal, mais o nosso comportamento, o nosso interesse pelo trabalho, a nossa pontualidade, a nossa ética profissional. Quando o Júlio e a Márcia comentaram com vocês que a gente ia fazer esse bate-papo, eu tenho certeza que muitos já criaram uma pré-imagem, né, uma imagem, conceito de quem seria uma consultora que viria falar de imagem. Eu tenho certeza que se eu aparecesse aqui para vocês de pijama, ou se eu aparecesse aqui para vocês com o cabelo com nó aqui na cabeça, ou se eu aparecesse aqui atrás com uma bagunça imensa dentro daqui do meu ambiente, com certeza
absoluta que vocês iam estar falando, gente, que maluca é essa que o Júlio trouxe para conversar com a gente? Sabe, da onde vem essa louca? Então, é daí que, na verdade, surge. Então, a gente tem que ter uma imagem do nosso comportamento, uma imagem a nossa imagem pessoal, ligado realmente ali ao próprio interesse por tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Por favor? Foi. Então, quando a gente está falando dessa imagem, existem alguns conceitos que a gente imagina relacionados ao que a gente espera, principalmente numa linha profissional. Ninguém contrataria um dentista sem o dente. Ninguém, eu acho que eu tenho certeza que choca todo mundo a imagem ali de um médico fumando, né? Como às vezes a gente até estava comentando, eu conversava com a Márcia há pouco e a gente falava, a Márcia falou, gente, outro dia eu fui num dermatologista que tinha pele horrorosa. Então, assim, a gente começa, né? Ninguém contrata um personal trainer para ficar lá sarado uma pessoa que não está na melhor forma. Então, é um pouco assim, mas que imagem é essa? Então, quando a gente está falando ali do nosso super TI, que profissional de TI é esse? Que profissional de tecnologia é esse que a gente está esperando? Né? Então, eu também trouxe aqui uma outra ideia aqui para a gente compartilhar um pouquinho. Já tá sabendo? Vem aí o Pix no Mercado Pago. Mercado Pago, agora vai. Entra. Chefe, você viu o Fernando por aí? Do TI? Isso. Tá no armário ali. Hã? Tá aí no armário. Vai lá, abre. Pode abrir. Que isso, gente? Isso aqui é alguma brincadeira, por acaso? Eu tô com cara de quem tá brincando? Ô, Amanda, eu achei o Fernando! Não vai chamar ninguém, vai chamar todo mundo agora. Eu vou chamar sim, isso aqui é um absurdo. Gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Calma. Calma que eu vou explicar o que é que tá acontecendo aqui. O meu computador deu problema e eu chamei o Fernando. Tá, ele entrou no armário e se amarrou sozinho. Terminei de falar. A porra do PC não estava funcionando. O Fernando chegou, voltou a funcionar normalmente. Aí ficou aquele clima ruim, constrangimento, o Fernando foi embora. Ficou ruim de novo. Chamei o Fernando e... abemos PC. Ah, tá. Era pra fazer algum sentido essa história? Vocês não estão fazendo a ligação. Toda vez que o Fernando está aqui, o computador funciona perfeitamente. Peraí, gente, isso aqui é um absurdo, pelo amor de Deus, né? É sério que funcionou? Eu tinha que fazer relatório, upload de arquivo e consegui terminar tudo com o Fernando aí. Você tá falando, eu tô lembrando que semana passada meu e-mail não tava funcionando. Daí o Fernando apareceu e funcionou perfeitamente, fiz nada. Sem contar que o Jorge, semana passada, tentou ligar o PC e nem isso conseguiu. Não, mas isso foi porque ele não ligou na tomada, né, gente? Vocês não estão entendendo. De novo, qualquer semelhança, mera coincidência. Então, assim, que imagem é essa que a gente tem, na verdade, de TI, gente? Vamos falar a verdade? Eu acho que nunca teve, a gente está falando agora de uma crise, eu acho que de uma pandemia, eu acho que nunca o profissional de TI ele foi tão vital na vida de todo mundo. Eu acho que, assim, ninguém teve tanta... Sabe, cadê o Fernando? Fernando, você tá aí online também com a gente, Fernando? Então, assim... Eu acho que a gente realmente tem que ter... Então, como é essa imagem que a gente tem, na verdade, do profissional de TI? É aquele profissional que ele está disponível e que ele é quase milagroso, né? Porque, assim, ele chega perto e o negócio funciona. A gente que não é de TI, a gente fica realmente muito constrangido, porque a gente fala assim, mas eu jurava que há 2 minutos atrás o negócio não estava funcionando. Mas é um pouco disso do que tem acontecido. Então, assim, vocês sim têm essa imagem de quem está realmente solucionando o problema. E sim, quem está do outro lado do usuário, muitas das vezes fica muito constrangido, acreditando que, na verdade, nem ligou o computador na tomada. Mas o fato é que esse profissional que a gente tanto valoriza, que a gente tanto precisa e que nesse momento de crise se tornou tão essencial, ele sai do online, ele sai do presencial, perdão, e ele literalmente migra para esse mundo online.
E aí, como é que funciona, na verdade, essa questão toda desse atendimento, né? Então, a gente estava falando ali primeiro, então, assim, de um conceito de imagem. Que imagem é essa que os profissionais que a gente cria? A gente é um misto da nossa imagem pessoal com a nossa imagem profissional, que é a nossa capacidade de resolver problemas, que é a nossa capacidade de estar presente, que é a nossa capacidade de transmitir as nossas competências, através do nosso gestual, através do nosso comportamento, do nosso comprometimento. Só que junto com tudo isso, vocês ainda têm um papel fundamental, que é o papel do servidor. O que é esse servidor quando a gente está falando? Para quem já teve a experiência de antes da Iplan trabalhar eventualmente numa outra empresa, sabe que muitas das vezes vocês não tinham um papel tão decisivo quanto, por exemplo, saiu do ar um sistema de arrecadação do município. Saiu do ar um sistema numa UPA administrada pelo município. Então, assim, quantas vidas a gente está falando ali? Né? Qual é o impacto que a gente está fazendo? Conta a história de que, na verdade, quando, na época lá, na década de 60, quando estava tendo a corrida espacial, que os russos foram visitar a NASA. E eles chegaram lá na NASA para visitar, e aí ficaram encantados lá com uma menina que estava com manto, que na verdade ela era faxineira. E aí perguntaram para ela assim, mas qual é o seu papel aqui dentro? O que você faz? Ela falou assim, estou ajudando o homem a ir para a Lua. E dizem que ali eles falaram, ok, a gente perdeu a corrida espacial, porque eles entenderam tudo. Ela não estava ali simplesmente limpando o escritório, ela estava ali ajudando a levar o homem para a Lua. Então, primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é muito dessa imagem conceito. Qual é o conceito real de um profissional hoje da Iplan? Hoje o papel de vocês é vital no sentido de resolver problemas, no sentido, sim, de trazer a solução e de tornar viável e possível ações que às vezes possam ser completamente corriqueiras ou que muitas das vezes as pessoas até só lembram de vocês na hora que realmente deu uma pane generalizada com alguma coisa. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro papel. A partir do momento que vocês entendem esse papel de vocês, a gente começa a desdobrar nas outras questões, que é o quê? Pontualidade. Se foi aberto um chamado, a gente tem que estar disponível, a gente tem que estar pontual. A vestimenta adequada, ninguém espera que um profissional realmente chegue com uma regata. Eu não estou aqui para poder apresentar slidezinho de tipo de imagem, tipo de roupa ideal, que a gente não está aqui para isso. Até o Júlio me contou que há um tempo atrás vocês fizeram até algo assim sobre bermuda, né? Que falavam sobre o tecido da bermuda, o tamanho da bermuda. Mas eu acho que a gente não tem que estar aqui para isso. Eu acho que todo mundo está aqui, é maior de idade, todo mundo aqui, sabe, é suficientemente maduro para entender daquilo que a gente está falando. A gente sabe o que é adequado, a gente sabe o que não é adequado, né, para um ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que vocês não trabalhando na Iplan, indo para uma outra empresa eventualmente, vocês não iriam com determinado... E é mais ou menos essa escolha que a gente tem que fazer diariamente quando a gente está falando de uma vestimenta adequada. Um comportamento adequado anda casado. Então, assim, a gente está ali realmente no papel de estar presente, de estar na posição de vou resolver aquele problema, eu estou aqui a trabalho. Eu tenho certeza que vocês já devem ter tido a experiência de eventualmente ter contratado algum tipo de serviço, como da net ou de telefonia, e que o rapaz vai até a sua casa para fazer algum tipo de conserto. E a gente sabe exatamente o que é um comportamento adequado, o que não é um comportamento adequado esperado por esse prestador de serviço quando ele chega na nossa casa. Então, às vezes, esses papéis eles simplesmente se invertem, porque às vezes a gente esquece que muitas das vezes somos nós, os clientes, como somos nós, na verdade, os prestadores de serviço. Então, eu acho que é um pouco dessa reflexão que a gente também tem que fazer. Quem aqui nunca, não sei... Até mesmo, como eu dei o exemplo mesmo da net, ou quem nunca entrou no Uber ou num táxi e a pessoa começou a falar pelo telefone, a discutir, às vezes com a família, fazer alguma coisa, você fala assim, gente, sabe, né, será que é para eu descer? Será que é para eu continuar aqui dentro desse carro? Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter um pouco desse discernimento de onde termina o pessoal e onde começa realmente o profissional nesse sentido. Então, com isso, quando a gente estiver fazendo um atendimento, seja ele virtual, seja ele presencial, celular é desligado.
É a gente se programar para estar presente. Então, assim, é claro, acontecem situações, o telefone pode estar tocando, oi, como vai? Agora estou numa reunião, daqui a pouco eu falo com vocês. Mas da mesma maneira que eu tenho certeza que qualquer um de vocês, se o meu telefone agora tocasse e eu pedisse um minutinho e começasse a conversar pelo telefone para resolver qualquer tipo de coisa, eu tenho certeza que vocês se sentiriam completamente em choque e achando assim, gente, que comportamento deselegante, que desadequado, né? E é dessa desadequação que eu quero trazer um pouco a reflexão para vocês, né? Então, assim, estamos em um atendimento. Então, a gente tem que ter pontualidade, a gente tem que ter uma vestimenta adequada, a gente tem que ter um comportamento adequado, e esse comportamento ele vai permear tudo isso, né? Seja ele presencial, seja ele online. Quando a gente está falando do online, a gente entra em outras questões maiores ainda. Por quê? Quando a gente está num presencial, às vezes é fácil, simplesmente botei o celular ali dentro da mochila, sentei ali rapidinho e a gente vai falar. É muito mais fácil até quando a gente imagina, caramba, não tem ninguém aqui no meu ouvido buzinando, porque eu estou aqui dentro do escritório, porque a gente está aqui num atendimento, enfim. Existem fatores externos que a gente consegue minimizar. E quando a gente está dentro de um home office, né? Quando a gente caiu dentro de casa, como é que ficou isso? Vamos assistir essa outra cena aqui. Oi, Érica, que bom que você entrou primeiro. Solange já está entrando. Acho que seria bom eu falar com ela ou você quer falar? Olha, Marcos, se fosse demissão eu falava, mas como é isso, acho melhor você falar. Vai amar. A patrulha canina morreu. Todo mundo virou sabão. A Peppa você comeu ontem no almoço. Não quis almoçar bem com os idos, então, ó, parabéns. Oi, gente, vai, segue aí que aqui é assim. Tudo bem, Solange? Como é que tá aí? Não, tudo bem, tá tudo certo. Eu só descobri que meu mais velho aqui é a cruza do Romero Brito com o Pablo Picasso. Me brindou com uma arte maravilhosa na parede da minha sala. E o monstro ainda teve a audácia de assinar o nome. Não importou em se incriminar! Esse corona é chato, né? Chato é cagar de terno. Pra mim, a definição desse corona é filho da puta. Esse vírus está desgraçando a vida da mãe brasileira. Bom, Solange, então só pra não tomar muito seu tempo aí, eu queria dizer que eu como chefe e a Érica como gerente de RH, temos o compromisso de zelar pelo bem-estar dos nossos funcionários. Você passou colesterol na parede? É isso que eu tô vendo aqui? É Solange, isso? Você sabe quanto custa um colesterol? Você sabe ou não sabe? Mas eu vou te falar, custa 20 chamitinho que alguém vai deixar de tomar. Ô, Marcos, vai seguindo aí, porque aqui, assim, meu marido acabou de entrar pra cozinha, inventou de fazer salsicha, tô com medo dele botar fogo na casa inteira, porque tudo do jeito que é isso? Isso é de propósito? Gente, eu não vou nem terminar. E vocês imaginam como é que tá a vida dessa mulher, né? E, na verdade, esse vídeo, depois até quem tiver curiosidade para assistir esse vídeo, na verdade, eles estão chamando ela para poder dizer, olha só, a gente está achando que você está muito estressada, a gente queria te dar um dia de folga. E ela fala, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, porque se eu tiver de folga, eu vou ter que ficar catando Lego pelo chão, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Me deixa eu trabalhar, se vocês quiserem que eu trabalhe também sábado, domingo, feriado, qualquer coisa, eu tô maravilhosa. Mas é um pouco disso. Então, o que eu quero transmitir? Porque, na verdade, quando a gente está no home office, eu duvido que ela tenha essa autoimagem, que ela perceba. Pelo contrário, ela é uma mãe que acha que na concepção dela ela está dando o melhor que ela pode, ela está cuidando das crianças, ela está cuidando do marido, ela está trancada ali dentro de casa e ainda tendo que dar conta ali das reuniões. Então, é um pouco disso do que, assim, como é que a gente consegue equalizar esse tal do home office, né? Então, aí a gente vai entrar, então, agora em algumas dicas de ouro, se a gente pode dizer assim, mas eu acho que são as pontas mais importantes para que a gente realmente consiga amarrar e abraçar esse processo aí, né, de estar trabalhando de casa. Então, primeira regra, defina um local de trabalho em casa. Primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, porque por mais que a gente esteja falando assim, mas o home office já começou há muito tempo, por que agora que a gente está falando sobre isso? Enfim, gente, porque
não vai acabar de repente, porque o trabalho em casa, nesse home office, ele vai continuar como um híbrido durante muito tempo entre as gerações. Eu acho que a gente passou um primeiro momento em que, na verdade, todo mundo precisou se adequar e era algo que todo mundo entendia, não, eu estou em casa, ela está em casa, e aí vai passar uma criança correndo, e aí vai acontecer alguma coisa, e que todo mundo entendia. Só que chegou um momento que a gente não pode mais achar natural uma postura não mais tão adequada profissionalmente. Então, é um momento realmente aí de virada, até porque é algo que as grandes corporações já lutam por isso há muito tempo, que é essa questão realmente aí de você poder trabalhar de casa durante algum período, você não precisa mais estar 100% no escritório todo o tempo. Então, assim, mas para que isso aconteça, a gente precisa de algumas regras básicas, né, dessa tal etiqueta comportamental, dessa tal regra para que a coisa flua e para que a gente realmente consiga ver como um grande benefício a gente poder estar dentro de casa e não estar dentro ali da organização, dentro do escritório confinado ou tendo que pegar aí transporte coletivo e passando ainda por alguns riscos, né? Então, assim, ainda é sim um grande privilégio para vocês que podem usufruir do home office, tá? Então, o primeiro ponto é realmente assim, vamos definir um local de trabalho em casa. Ah, mas eu já estou desde maio, mas aqui em casa é complicado porque a gente isso, porque a gente aquilo. Gente, a gente vai ter que definir. Assim como tem definido o local que vocês assistem televisão, assim como tem definido, né, o espaço dentro do armário onde é que é a sua roupa, a gente tem definido cada coisa no seu lugar, a gente precisa tomar posse daquele ambiente. Segundo ponto, esse lugar, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser claro, ele precisa ser tranquilo. A gente tem que lembrar que apesar da gente estar em casa, ainda é trabalho. Ainda é hora útil, ainda tem um contra-cheque. Graças a Deus ainda tem um salário caindo na conta. Porque se a gente entrar lá no site lá do CAGED e a gente perceber a quantidade de pessoas que infelizmente tiveram que perder o emprego nessa pandemia, é enlouquecedor. Então a gente tem que valorizar muito estarmos trabalhando, termos um emprego e como é que a gente pode traduzir isso. Então quando a gente fala de um ambiente claro e tranquilo, significa a gente também adequado. A gente sabe que é difícil, eu sei, eu também tenho um filho pequeno. Gente, assim, parênteses, eu cheguei a quebrar o dedo do pé um dia no meio da pandemia, porque estava eu trabalhando no computador, e aí daqui a pouco meu filho na aula online lá do outro lado, ele deu um grito no quarto dele, eu saí correndo igual uma louca, deu uma topada na porta, quebrei o dedo do pé, ficou aquele dedo preto, horroroso, que já quebrou o dedo do pé. Sabe do que eu tô falando? Então, assim, acontece com todo mundo. Mas a gente, a partir de agora, a gente já não está mais naquela fase de adaptação, a gente realmente precisa entrar numa rotina. Então, não é mais possível que a gente trabalhe num ambiente com a bandeira do time de futebol atrás, a gente não dá para ficar naquela bagunça, às vezes, de roupa pendurada, não dá para estar criança passando o tempo todo. A criança a gente até ainda entende um pouco mais, né? Porque criança às vezes não entende mesmo que a gente está trabalhando, mas assim, tem umas situações cômicas na internet que eu nem quis trazer, mas porque eu tenho certeza que não acontece com vocês, mas assim, do marido passando de cueca, da mulher passando, sei lá, da mãe varrendo. Teve até caso de divórcio, né? Não sei se vocês souberam aí, teve um âncora aí de uma televisão, acho que americana, alguma coisa assim, que estava fazendo uma entrada ao vivo para o jornal e a amante dele passou pelada atrás. Vocês viram isso? Então apareceu, tem na internet, gente, eu fiquei chocada. Um âncora, eu acho que não sei se é de Londres ou se é dos Estados Unidos. Imagina um William Bonner da vida lá trabalhando e a mulher passando, e deu uma polêmica, porque ele era discutido com o casal 20 da televisão. Gente, acontece? Acontece. Mas a gente pode evitar que isso aconteça, a gente pode ter os combinados dentro de casa de que realmente a gente precisa ter um ambiente adequado, ter um silêncio adequado, a gente precisa ter realmente um ambiente do qual a gente, da mesma maneira que se for o contrário, a gente tem que fazer um exercício oposto, de que precisamos sentar com calma, precisamos ter um ambiente do qual quem estiver falando com a gente precisa se sentir respeitado da mesma maneira que a gente precisa se fazer respeitar, né? Então, isso pra gente
é fundamental para que a gente realmente consiga manter um ambiente que seja adequado para quem também está ouvindo a gente, né? Então, para uma reunião, para alguma coisa nesse sentido. Então, outra coisa que é importante assim, é garantir que estejam ao nosso alcance todos os itens necessários para o nosso trabalho. Então, assim, imagina, na verdade, uma videoaula e aí a gente realmente esteja ali com a criança assistindo a aula e a professora começa. Cadê meu papel? Cadê meu não sei o quê? Enfim, uma pessoa completamente perdida ali naquele ambiente. Então, primeiro ponto é realmente organizar o seu ambiente de trabalho. Você tem que definir um ambiente da casa. Esse ambiente ele tem que ser claro, ele tem que ser tranquilo. E a gente tem que entender que a gente está trabalhando e ele tem que conter todos os seus apetrechos ali em mãos. Eventualidades acontecem? Claro que acontecem. Mas, assim, é importante que estejamos sempre preparados para, né? Segundo ponto, organizar a agenda. É difícil quando a gente está dentro de casa, a gente realmente organizar a agenda. Eu acho que até quem mora sozinho, outro dia eu até conversava isso numa outra live que eu participei, que às vezes a gente fala assim, às vezes a gente fala muito de quem tem família dentro de casa, mas assim, tem gente que mora sozinho e que tem cachorro. E o cachorro tem hora para descer para, sei lá, fazer um xixi na rua. Então, assim, a gente precisa organizar a agenda. Não dá pra gente, no meio de uma determinada reunião, lembrar que tem que fazer alguma outra coisa. Então, a gente precisa acordar, fazer ali uma agendinha, pegar lá o papelzinho e fazer a sua agendinha ali do dia, do que a gente precisa. Primeiro ponto, tem que ser pontual. Assim como a gente é no escritório, assim como a gente é nas reuniões. Segundo ponto, se não conseguir resolver uma demanda, a gente tem que sempre lembrar que o nosso cliente, por mais que a gente tenha um SLA, a gente precisa dar o retorno para aquele cliente. Então, a gente precisa sinalizar, olha, a gente está nesse ponto, eu preciso falar com tal situação, você precisa dar esse feedback. Então, ter uma agenda organizada para que a gente consiga fazer isso. E aí, o terceiro ponto entra na definição das demais atividades, né? O que pode ser isso? Eu vou até falar um pouco mais à frente em relação ao comportamento de reunião. A gente sabe que, às vezes, no dia a dia, quando a gente está dentro de casa, a gente toma uma liberdade que, às vezes, no presencial a gente não tem. Por exemplo, até de alimentação. Às vezes, a gente está no meio de uma reunião presencial e aí a gente pega ali um biscoitinho e começa a comer o biscoitinho. Não é bacana. A gente não sabe se a pessoa que está do outro lado teve tempo até de almoçar e se a pessoa está com fome e fica vendo você comendo aquele biscoito ali e fala, meu Deus, que fome que eu também estou. Então, assim, a gente tem que organizar a nossa vida para que aquele horário em que marcamos uma reunião, em que estamos trabalhando, ele tem que ser sagrado, ele tem que ser realmente como se a gente estivesse indo ao médico. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui que chega numa consulta médica espera minimamente que o médico não fique atendendo o telefone pessoal dele, que o médico não abra a gaveta dele para comer uma barrinha de cereal no meio do atendimento a vocês. E eu tenho certeza que esse médico também a gente espera, no mínimo, que ele esteja pontual, que ele esteja com uma vestimenta adequada, que ele tenha um comportamento adequado, que ele tenha até o mesmo comportamento ético. O que significa um comportamento ético? Ele não vai estar ali falando, nossa, menina, você não sabe a pessoa que acabou de sair daqui, estava com isso, estava com aquilo. A gente não espera que o médico fique falando dos outros, né? Desculpa. Então, da mesma maneira, a gente não imagina que as pessoas que estão recebendo o nosso atendimento, o atendimento de vocês, queiram também um atendimento diferenciado. Queiram comprometimento, queiram pontualidade, queiram retorno, queiram compromisso. Então, tudo isso passa o quê? Passa por uma agenda organizada, né? Terceiro ponto nessa logística aí de trabalhar de casa é manter uma rotina. A ausência de rotina, ela é uma das principais causas, na verdade, de transtorno de ansiedade, de depressão, de uma série de transtornos até emocionais que hoje em dia a gente vive muito. Quem é curioso sobre esse tema pode até pesquisar, pode até entrar no Google e fazer um pouco assim, até uma avaliação sobre o aumento dos casos que a gente teve de depressão, de transtorno de ansiedade, de doenças reais voltadas para dessa questão
dessa questão emocional durante a quarentena, muito em função dessa falta de rotina, dessa falta de perspectiva. A gente não sabe como é que vai ser o dia seguinte. Então, assim, o segredo de uma boa produtividade é, sem dúvida alguma, manter uma rotina. É ter um ambiente sadio, saudável, em que você consiga trabalhar, em que você consiga se concentrar, em que você consiga estar presente e, ao mesmo tempo, mantendo aquela rotina como se estivesse indo para o escritório. De horário para acordar, de horário para tomar o café, de horário para fazer o exercício, quem quer que faça exercício. Se vestir como se estivesse indo ao escritório, nada daquilo de botar o short embaixo, só a camisa social por cima. Vamos realmente tentar manter uma postura de fato, como se a gente estivesse indo. E, porque são essas atitudes que vão realmente mandar mensagens para o nosso cérebro de que estamos trabalhando, de que estamos de fato produzindo, de que estamos de fato entrando numa outra dimensão, né? Eu acho que o próprio corpo da gente, a gente tem uma imagem, a gente tem uma postura diferente quando a gente está numa determinada presença, numa determinada vestimenta, num determinado ambiente, a gente se porta diferente, né? E a gente até exige isso dos outros. A gente fala, poxa, né? Agora você tá tudo bonitão, anda direito. A gente fala isso às vezes muito com criança, né? Poxa, você é uma mocinha, está de vestidinho, anda bonitinho, senta direitinho, né? Então é um pouco disso do que a gente também tem que ter para a gente mesmo, dessa cobrança da postura. Então, gente, de novo, time de futebol é muito bacana, mas na hora do time de futebol não está dentro do trabalho. Eu tenho certeza que ninguém vai para o escritório da Iplan com a bandeira lá e coloca atrás. Eu tenho certeza que ninguém, até me corrijam, Márcio e Júlio, me corrijam se tem dentro do escritório da Iplan esse ambiente que você coloca a bandeira lá atrás. Mas, assim, eu sei até de escritórios muito divertidos, como o próprio Google, esse tipo de atitude também não é permitido, tá, gente? Então, existem algumas questões, existem regras, por mais fã que possam ser esses ambientes, assim, super modernos, dessas startups de tecnologia, a gente também tem algumas regras. Regatinhas, sem chance. Vamos deixar a regata para a gente ir na praia, quando a praia realmente já estiver 100% liberada, vamos deixar para ir caminhar lá na Quinta da Boa Vista, caminhar no aterro, vamos deixar a regata para a gente ir comer o pastelzinho ali na feira, vamos realmente deixar para o final de semana para o nosso momento de lazer, né? Vamos manter realmente uma postura, uma compostura real de um ambiente de trabalho. Pequenas pausas. Sabe aquela pausa ali bacana que a gente tem de ir dentro do escritório, que a gente vai ali na copa tomar um cafezinho, conversar e aí trocar? E aí sim a gente conversa de futebol, vocês vão falar do Cartola, quem faz Cartola, as mulheres vão trocar um pouquinho ali também do final de semana, vão falar de coisas, enfim. Essas pausas, elas são vitais para a nossa saúde mental, emocional e para o equilíbrio do trabalho, né? Ninguém quer robô. Vocês trabalham tanto com TI que eu acho que às vezes a gente fica meio... A gente não é robô, não. A gente não tem, a gente também buga. A gente também dá lá os bugs e a gente precisa dessas pausas. O que são essas pausas? A gente precisa respirar, a gente precisa levantar, tomar uma água, olhar a janela, a gente precisa conversar com outras pessoas. Então, organizar, quando eu falo de organização de agenda, ela permeia muito também essa questão de vocês também trocarem. Então, assim, organize a agenda de modo que vocês tenham uma pequena pausa. Para quê? Para que não seja, no meio de uma reunião que dê vontade de abrir a gaveta e abrir uma barrinha de cereal. Ou no meio de uma reunião que você tem que pausar, que tenha que correr ali para ir no banheiro. Então, assim, é importante dar pausas, tá? Para que essa organização, ela realmente aconteça. E aí, um outro ponto, que, assim, tem sido muito... Se vocês colocarem até no Google, vocês vão ver que são dos temas mais comentados ultimamente, que é realmente aí as famosas videochamadas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar, gente, vídeo é vídeo, não é telefone. Então, não existe uma possibilidade de alguém estar numa videochamada, numa videoreunião, câmera fechada. Se fosse para estar com câmera fechada, faríamos uma ligação telefônica. Não faríamos uma videochamada. Vídeo é porque a gente precisa
de troca, a gente precisa se ver. Parece que, meio óbvio, desculpa, mas eu estou na minha casa, eu estou no meu ambiente. Gente, então vamos colocar ali, minha casa está uma bagunça. Ninguém tem obrigação realmente de abrir a própria casa para o escritório inteiro estar invadindo a sua casa. Existem filtros de imagem que você pode colocar atrás, alguns, mas aí pedimos para que sejam filtros profissionais, né? Existem filtros neutros, que até simulam propriamente o próprio escritório, ou coisas desse tipo, mas assim, mantendo sempre uma sobriedade, né? Uma seriedade realmente digna de trabalho. Mas o que não dá é para muitas das vezes a gente chegar e falar o seguinte: não vou participar da reunião, ou então não vou abrir meu vídeo. É mais ou menos como se vocês estivessem no escritório, o Júlio chamasse vocês na mesa deles e vocês aparecessem assim. Tá, pode falar. Não, mas eu quero ver sua cara. Não, mas pode falar. Eu estou dando minha palestra e vou continuar falando assim. Vocês acham adequado? Não é adequado. A gente quer ter um olho no olho, a gente quer ter uma troca, a gente quer realmente participar. Então, quando a gente está falando de vídeo, não é a chatice da iPlan, é de qualquer lugar. E agora sim, por incrível que pareça, tá? Isso não é privilégio de ninguém, não. Nem sei se acontece com vocês, mas acontece até comigo. Tem reunião, agora que a gente está nessa fase, né? Eu tenho entrevista de emprego que às vezes a pessoa fala assim: ah, você quer abrir o vídeo? Eu falo, gente, é uma entrevista. Quero, claro que eu quero te ver, preciso te ver, né? Então, eu acho que a gente tem que ter em mente isso, tá? Não é telefone. Se é para ser vídeo, é para ter vídeo aberto. Segundo ponto, postura. De novo, vou bater na tecla do vestimento, a postura e o comprometimento. Não dá para agir como a mocinha daquele vídeo que está ali falando e que está gritando com o filho, que está xingando, que até me perdoem, tá? O vídeo tem alguns palavrões ali no meio. Depois eu falei, eu não consigo nem editar para colocar. Cadê esse pessoal de TI para editar ali para mim, para colocar um monte de pi, né? Mas a gente precisa ter realmente esse comprometimento, essa vestimenta e essa postura. Outra coisa que eu queria até dar parabéns, na verdade, para vocês, é esse fato. Mantenha o microfone fechado. Gente, que lindo, tá 100%, já fez o dever de casa, todo mundo de microfone fechado. Eu acho nada pior do que aquele monte de ruído no meio de uma reunião. Tem um outro vídeo que é super curioso em relação a isso, para também quem gosta desses memes assim de internet. Tem um juiz ou um desembargador, alguma coisa assim, que deixou um áudio. Vocês já viram esse vídeo? Eu não sei se vocês viram. Gente, eu não vou nem descrever. E o pior de tudo é que ele se entrega, tá? Ele emite sons durante a reunião, um desembargador, juiz, um negócio assim, uma reunião super lá do Supremo Tribunal. E depois ele se entrega, ele fala, ai gente, desculpa, deixa meu áudio ligado. E foi uma coisa, assim, uma comoção. Enfim, qual era o ponto? Microfone fechado. Câmera aberta, microfone fechado. Vai falar? Abre o microfone. Mas do contrário, ninguém precisa, gente, existe obra na janela, no vizinho, existe carro passando, existem milhões de sons que acontecem e que a gente realmente precisa manter ali um pouco, né, desse respeito. Assim como a gente, às vezes, né, de novo, dando um exemplo, quem tem filho, quem tem cachorro, quem tem bicho, às vezes a gente está com o cachorro na rua passeando, vai encontrar com algum conhecido, começa o cachorro lá, tipo, você fica quieto, né? Então, assim, sobre também você achar que só fala de criança, mas assim, às vezes a gente precisa minimizar os ruídos em volta da gente. E a mesma coisa no trabalho. E durante a reunião? Gente, eu espero que ninguém aí no nosso bate-papo esteja aqui, né? Que nem esse cara ou que nem essa mulher. Espero que a gente esteja aí um pouquinho mais animado. Da informação é uma questão vital para a nossa empresa. O que vou apresentar para vocês é uma mudança Felipe, que horas acaba essa reunião? Afinal, esta é uma questão de todos. Um pequeno descuido de um colaborador pode ser um desastre para a empresa. É verdade, a gente tem que estar atento o tempo todo com a segurança. Ontem mesmo, quando eu fui pegar o meu filho na escola, o celular tocou. Eu descuidei um pouquinho, ele quase atravessou a rua.
num piscar de olhos. Por isso eu sempre digo, lá em casa, segurança em primeiro lugar. Mas não é sobre isso que estamos falando, Felipe. Continuando, nós somos... Oi, Neuza. A Letícia comeu tudinho. Não esquece de colocar o suco na merendeira dela, tá? O chefe tá falando. As pessoas acham que Neuza, sabe o que eu não posso falar? Manda uma mensagem pra dizer se tá tudo bem, tá bom? Eu tô no meio de uma reunião. Tá, um beijinho, tchau. Eu quero passar para vocês a ideia de proteção. Desculpe, né, Felipe? O que eu vou fazer? São filhos, né? Eu concordo plenamente. Vou falar uma coisa, hein? Ontem o meu porteiro tava... Então, podemos dizer que a segurança da informação está relacionada com a proteção de um conjunto de dados, no sentido de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou para uma organização. Você tem filhos? Que todos os colaboradores... Desculpa, eu tô querendo ouvir, Carmen. Não, quero me desculpar, porque fica ligando. O que eu vou fazer? São filhos. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Dessa vez eles foram muquirana, hein? Não colocaram um biscoitinho, um café pra gente durante essa reunião. Eu, hein? Temos que estar preparados. Tocou de novo. É lá de casa. Eu vou ter que atender. Ataques naturais, desabamentos, Alô, incêndios, raios. Já pensou no prejuízo que um raio pode trazer? Isso me lembra quando eu tinha 5 anos. Isso lá em Minas. Vou contar pra vocês. Essa é uma história muito... Olá. Gente, quem nunca participou de uma reunião em que, primeiro, o telefone tocou, em que, segundo, pegou o celular e começou a digitar embaixo da mesa ali para responder um WhatsApp de alguém. Terceiro, ficou com aquela sensação de que a reunião estava mais longa do que parecia. Por quê? Porque surgem milhões de assuntos que não tem nada a ver. Se vocês prestaram atenção, a reunião era para falar de segurança da informação. Primeira coisa que a criatura chega e fala, segurança realmente é muito importante. Meu filho quase foi atropelado ontem, gente. Então, assim, vamos começar. Que regras são essas, então, que a gente tem na reunião? Primeira regra. É importante que a gente saiba a pauta da reunião. O que a gente está conversando ali? Que, pelo visto, aqueles dois ali não faziam nem ideia de onde eles estavam, o que eles estavam fazendo, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente realmente precisa ter sempre em mente. Segundo, anote. Gente, entrou numa reunião, anota. Anota tudo o que a gente realmente está, o que está sendo falado, o que é importante. Pergunte. Não tenha medo, tem gente que às vezes tem vergonha de perguntar e parecer que não é tão descolado, não está tão inteligente, enfim, não acompanhei. Não, pergunta, tem que perguntar. Mostre interesse, sabe? Se interesse pelo que está sendo falado, pelo que está sendo contextualizado. Fale o essencial. Todo mundo tem história para lembrar, todo mundo tem caso para contar, todo mundo tem alguma coisa. Enfim, gente, se deixar, a gente vai passar a tarde inteira, às vezes, uma reunião. Sabe aqueles memes que dizem assim, mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail? Por quê? Por isso. Porque às vezes a gente passa muito tempo falando de coisas que não são essenciais e a gente perde o foco. Quinto ponto, gente. Nada de uso de celular. Se estamos na reunião, estamos na reunião. Então, assim, de novo, como a gente estava falando ali do médico, a gente precisa organizar o nosso tempo para que a gente consiga ser produtivo. Então, da mesma maneira que ninguém quer entrar no médico e ficar recebendo ligação durante o médico, exceto algum médico que seja ou cardiologista e alguém possa realmente estar ali infartando, ou alguma obstetra que realmente possa estar com alguma grávida ali em trabalho de parto, eu acho que ninguém espera que o médico fique atendendo ligações ao longo do processo, né, ao longo de um atendimento. Então, é a mesma coisa, é profissional igual. Alimentos e bebidas, a gente acabou de falar sobre isso. Gente, exceto água e café, não leva comida para reunião. Sabe? Porque tem gente que... Aí sabe aquela reunião que tá maior silêncio, daqui a pouco fica aquele barulhinho do pacotinho do biscoito abrindo. Aí daqui a pouco vem a pessoa assim por baixo e oferece assim para outro. Você quer? E você? Aí daqui a pouco tá aquele pacote de biscoito rodando. Aí daqui a pouco tá aquela confusão. Gente... Não dá pra gente fazer isso. E aí, última dica em relação à reunião, saiam da reunião sabendo quais são suas prioridades e quais são os próximos passos. A gente está falando aqui de dicas geral de reunião, mas todas essas dicas servem também para o online.
Eu acho que é muito comum, eventualmente, a gente está participando de uma reunião online agora, no home office, e a primeira coisa, a gente entra numa reunião, entra na outra, entra ali, não sabe nem onde é que a gente está entrando. Sabe nem que pauta, do que a gente está falando, qual é o problema, o que está acontecendo. A gente não faz muita pergunta, a gente às vezes está ali, e aí esse é o problema da câmera fechada, porque vocês realmente vão fechar a câmera e vão estar resolvendo milhões de outras coisas e não sabem nem o que está sendo falado ali dentro. Então a gente tem que estar ouvindo o que está sendo falado. A gente também cai na tentação de desvirtuar os assuntos. A gente está falando de uma coisa, daqui a pouco aquele lembrou outra, e aí apareceu um barulho, e aí passou uma coisa ali fora, e alguém fala, ih, gente, aconteceu alguma coisa aqui, aí o outro vai falar do não sei o quê, e aqui também, blá, 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 blá. Quando viu, já não tem mais uma reunião, né? A questão do alimento, de novo, gente, programem-se, vocês estão em casa, dá para programar a agenda. Então, assim, não entra numa reunião online com a barrinha de cereal na mão. Não é elegante, não é bacana, tá? E manter, e aí eu acho que aqui a gente não precisa nem trago isso novamente para aqui, mas é de fato a organização. Não dá para a gente estar numa reunião com interrupções. Da mesma maneira que se vocês estiverem dentro da Iplan, numa reunião, ninguém vai meter a mão ali na porta e abrir a porta falando de qualquer maneira. Ah, mas eu estou em casa. Gente, a gente está em casa, mas a gente está trabalhando. E eu tenho certeza que todo mundo, quando a gente está falando de imagem, eu tenho certeza que os companheiros, companheiras, familiares, filhos e todo mundo vai ter, pelo contrário, vai ter muito mais orgulho, muito mais respeito por aqueles profissionais onde eles olham e falam assim, nossa, como ele é profissional, como ele é dedicado, como ele realmente está comprometido com o trabalho. Então, eu acho que sim, a gente às vezes se cobra, mas eu vou ser uma péssima mãe se eu estiver em casa e eu não puder ajudar ali meu filho numa emergência que ele precisa. Emergência, sim. Tem alguns cartazes agora também na internet que as pessoas colocam na porta de casa assim, situações nas quais você pode abrir a porta quando eu estiver trabalhando. Isso, e aí ela tem, eu não sei se vocês já viram isso, que fala assim, tá na geladeira, se não tá na geladeira, tá no seu armário, se não tá no seu armário, tá lá no seu quarto, procura não sei o quê, ou me liga na hora do intervalo, ou então assim, só bate na porta se a casa pegar fogo. Mas é um pouco disso, a gente tem que se organizar e a gente precisa fazer essa autorreflexão ali do papel e da relevância que o nosso trabalho tem. Eu acho que nada disso que eu tô falando com vocês aqui é novidade. Quando a gente fala muito assim sobre quem quer emagrecer ou quem quer fazer uma dieta, precisa melhorar índices glicêmicos ou, enfim, de colesterol, e aí vai no médico. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza absoluta que ninguém nunca foi no médico numa situação dessa e ouviu uma grande novidade do médico. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Todo mundo sabe que alimentos que fazem bem, todo mundo sabe que alimentos que fazem mal, todo mundo sabe que tipo de exercício que precisa fazer, todo mundo sabe o que o médico vai passar. Não tem nenhuma novidade ali. Mas por que a gente precisa ouvir? Porque a gente esquece. Porque a gente esquece, porque a gente acha que não é com a gente, porque a gente acha que aquilo não tem importância. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se eu parar para pensar, para refletir individualmente cada um, ninguém acha que é natural entrar numa reunião online de regata. Ninguém acha que é natural, no fundo, fazer uma reunião online com vídeo fechado. Ninguém acha que é bacana fazer uma reunião aberta e aquela barulheira toda no fundo. Ninguém acha que não é possível, realmente, que as pessoas achem que seja natural. Ah, não, estou aqui fazendo uma reunião e tudo bem, se tiver uma bagunça aqui atrás, se tiver acontecendo alguma coisa. Não é. A gente sabe disso. Eu acho que nada disso é novidade, mas a gente precisa fazer uma autorreflexão, sim, do papel que o trabalho tem pra gente, do papel que a gente tem em relação ao nosso social. A gente tem que lembrar que vocês não estão dentro de qualquer empresa. Vocês hoje realmente fazem parte de um sistema que é muito complexo. A quantidade de vidas que passam na mão de vocês, sabe? Que permeiam o trabalho de vocês. A quantidade de serviço que é essencial. A quantidade, sabe, de videoaulas que são permitidas através de um sistema de TI eficaz. A quantidade dos atendimentos médicos. A própria arrecadação do município. Enfim, toda a função, gente, de um município é todo social que permeia o trabalho de vocês, que é lindo.
Quando o Júlio vai valorizar vocês agora mesmo na mensagem lá do dia do TI, né, do profissional de TI, não é da boca para fora. Nunca um profissional de TI foi tão valorizado e foi tão importante quanto está sendo agora. E nunca os empregos, de uma maneira geral, a gente fala, e eu falo aqui como uma profissional de RH, né, nesse sentido, a gente nunca teve uma crise econômica, enfim, tão humanizada como essa que a gente está tendo. Em qualquer outra crise, tempos atrás, a primeira coisa que se falava era em demissão, era em cortes. E agora não, agora a primeira coisa que as pessoas pensavam era o que a gente pode fazer para não precisar demitir. Primeiras ações de governo eram como é que a gente vai auxiliar as pessoas que perderam, enfim, que perderam lá a informalidade nas suas rendas. Como é que a gente pode minimizar os impactos? As empresas agora tentando abraçar as pessoas que estão em casa no seu home office. Então, todo mundo respeitando as suas particularidades. Eu tenho certeza que não vai haver nenhum tipo de problema quando a gente é transparente e respeitoso com o nosso trabalho. Eu tenho certeza absoluta, gente. Vocês conhecem há quantos anos o Júlio, a gestão do Júlio, sabe? Então, tão humano nessas relações. Eu tenho certeza que qualquer empecilho que vocês venham a ter por estarem em casa, nada seria velado de ser trazido para uma pauta de conversa. O que a gente está pedindo, o que a gente está fazendo nesse bate-papo é justamente uma reflexão. De novo, como eu comecei a nossa conversa, não era para ser a tia chata que fala, vamos fazer um combinado, agora todo mundo abre a câmera, agora todo mundo desliga o microfone, agora quem quiser falar, levanta a mãozinha, Gente, não é para ser isso. É para a gente realmente fazer uma autorreflexão e lembrar que profissionais nós somos e que profissionais nós queremos ser. Né? Eu acho que essa é uma grande reflexão que eu quero trazer para vocês. Eu trouxe um último vídeo antes da gente abrir até para perguntas, antes da gente abrir aqui para nossa discussão, né? Completando aí essa 1 hora da nossa conversa. Eu trouxe um vídeo para ilustrar um pouco disso que eu quero trazer para vocês, o que eu quero efetivamente que vocês reflitam. Sabe, a gente não está falando de regata e a gente não está falando de criança gritando no fundo. A gente está falando de valor ao trabalho, a gente está falando do profissional que existe por trás de cada crachá que está aqui dentro dessa nossa sala virtual hoje. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre,
lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Bom, gente, é um pouco dessa reflexão que eu quero fechar um pouco desse nosso bate-papo trazendo para vocês, sabe? O que a gente realmente tem feito do nosso dia a dia. Vocês estão na IPLAN por uma opção. Vocês batalharam por isso, estudaram eventualmente para um concurso ou foram nomeados. Vocês estão nessa posição porque um dia vocês escolheram trabalhar nessa profissão. Quantos profissionais vocês já tiveram a experiência de encontrar pelo caminho de vocês, em que ou estudaram com vocês ou fizeram mesmo a formação que vocês e que não têm o privilégio de atuar na profissão que escolheram? Não têm o privilégio de ter um emprego fixo, uma carteira assinada, de ter um rendimento fixo, de poder prover para a família de vocês tudo aquilo que vocês provêm. Então, eu acho que o que a gente está tentando trazer como uma reflexão é assim, o que eu estou fazendo com tudo isso que eu recebi? Que valor eu tenho dado? E como é que eu transformo isso em um papel realmente de gratidão nesse sentido, de profissionalismo, de ética, de honrar aquilo pelo qual eu realmente ganhei. Sabe aquele presente muito caro que a gente ganha? Imagina que você ganhou, não sei, um super carro, imagina. E aí a gente vai e a gente fica fazendo polimento daquele carro todo dia. Por quê? Porque aquilo me é precioso. Então a gente cuida com muito carinho, a gente olha, a gente cuida com muito carinho. E eu acho que a profissão de vocês, eu não sei se vocês conseguem ter dimensão do privilégio que vocês têm em trabalharem na profissão que vocês escolheram, numa empresa na qual acolhe vocês, numa empresa da qual vocês tinham uma crise sem igual que a gente está vivendo, e vocês continuam com os empregos fixos, com as carteiras assinadas, com os rendimentos entrando. Graças a Deus, sem falta nada dentro da família de vocês. Espero que sim, todos com saúde, que apesar dessa pandemia, todos estejam também com plena saúde. Então, eu acho que a reflexão é muito além. É muito o que eu tenho feito com o meu profissional, com toda essa oportunidade, todo esse privilégio que me é dado. Então, vamos começar, cada vez que a gente acorda, a partir de agora, quando a gente sair dessa reunião, desse Zoom, vamos realmente repensar. Olha para vocês, olha para o investimento. Será que, primeiro, eu estou num ambiente adequado, limpo, organizado e tranquilo, que a gente falava que deve ser o meu home office? Eu estou com a minha agenda preparada, com as minhas prioridades, como deve ser um home office? Eu tenho uma postura profissional adequada na forma com que eu me relaciono com o meu trabalho, com que eu me relaciono com as minhas demandas, com os meus pares, com os meus chefes e com os meus clientes? Eu tenho uma vestimenta adequada com o privilégio que me é dado de fazer um trabalho que eu realmente valorizo, que eu realmente gosto e aprecio? Eu tenho uma conduta profissional, um linguajar adequado, uma postura ética adequada? Então, são esses os questionamentos que eu realmente queria conseguir aí nessa uma hora e alguma coisa trazer para vocês, tá? E não ter simplesmente perdido aí essas horas com vocês. Tá bom? Queria só agradecer e abrir aí agora, né, para a Márcia e para o Júlio, se tiverem dúvidas, se quiserem aprofundar algum outro tema. Liz, obrigada aí pela palestra. Acho que muita coisa, pode ser que alguns já ouvi falar disso, isso aí já ouvi falar antes, já li sobre isso antes, mas eu acho que sempre fica alguma coisa, um aprendizado. A gente tem que pensar muito nessa questão que você falou do propósito, quer dizer, que é pelo que a gente acorda todo dia e vai trabalhar, né? Pelo que eu posso ser grato. Então, essas coisas eu acho que é muito importante a gente estar sempre refletindo. Eu tinha pedido no início para botar pergunta no chat, como não houve nenhuma pergunta, deixa eu até checar de novo. Até agora não houve nenhuma pergunta, então eu te agradeço mais uma vez e passo a palavra aí para o Júlio para encerrar nossa reunião. Cristiane, antes de mais nada, obrigado pelo seu workshop, pela sua palestra. Acho que o assunto é interessantíssimo, não só pelo momento, óbvio que o momento ajuda, né?
Mas esse tipo de reflexão ele precisa ser feito o tempo todo, né? A gente precisa pensar o tempo todo, porque eu até estava falando com a Márcia, eu acho que pensar positivo é importante, sim, mas agir positivo é mais importante ainda. Não adianta eu imaginar que eu quero uma coisa, mas se eu não batalhar, não trabalhar para chegar e não agir para eu chegar naquilo que eu quero, né? Então, acho que esse tipo de reflexão fica, talvez até por isso que não tenha tido perguntas, porque eu acho que é mais um workshop de reflexão para a gente pensar. Gostei muito desse ponto que você fala do propósito, acho que é isso mesmo. A gente não está aqui apenas para executar a nossa função. A nossa função maior é servir ao cidadão, e eu acho que é por ele que a gente precisa trabalhar. Então, é esse o propósito que a gente tem que ter em mente. Que a gente não sai de casa, ou agora que a gente fica em casa trabalhando, não é só para ter o nosso salário no início do mês. É mais do que isso. É servir ao cidadão mesmo. Sim. Então, eu acho que isso é um fator preponderante. Eu acho que é importante essa reflexão. E eu queria agradecer a todo mundo que participou. Tivemos aqui, sei lá, quase 180 participantes. E isso é fundamental para que a gente possa estar mantendo esse time engajado, um time que produz bastante para a prefeitura e que eu acho que sim, já tem muito desse propósito no sangue. Pelo menos eu, quando converso com as pessoas, eu sinto isso, né? As pessoas não estão ali fazendo por fazer. O importante é ter o propósito, é estar entregando com o objetivo de prestar um serviço melhor para o cidadão. Essa está na nossa missão, na nossa visão. Então, eu acho que é isso. Cristiane, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Ficou aí nessa 1h15 minutos. Dispuseram do seu tempo para estar acompanhando esse workshop. Então, assim, só tenho a agradecer e parabenizar todo o time da IPLAN. O Cristiane falou do Dia do Profissional de Informática, é isso mesmo, foi essa semana, a gente teve na segunda-feira esse Dia do Profissional de TI, e que bom que cada vez mais se percebe o valor que esse profissional tem no dia a dia das pessoas. Eu acho que cada vez mais isso vai acontecer, até porque a gente está no mundo conectado, a gente depende excessivamente de tecnologia, e acho que tem alguém perguntando aqui, a gente vai tentar disponibilizar o workshop para quem não assistiu, quem não pôde assistir, às vezes está numa reunião de trabalho, que possa rever também, tá? Então a gente vai disponibilizar na iPlanet provavelmente. Cristiane, obrigado. Márcia, obrigado aí pela organização também, a todos os demais. Grande prazer ver vocês, espero que todos estejam bem, que fiquem bem, cuidem-se, e em breve, se Deus quiser, a gente vai estar se não no normal, no novo normal aí, tá? Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo. Tchau, gente. Só tenho a agradecer, sucesso para todo mundo. Fiquem em saúde e, enfim, espero realmente ter contribuído de alguma forma aí para dias melhores, tá? Um grande abraço.